em tempos de calamidade. Nós vamos falar sobre temas de abrigo, mas também sobre em ambientes coletivos. Quais cuidados que devemos ter com as crianças quando elas estiverem em ambiente público? Aqui eu me refiro a abrigos, eu refiro a shoppings, a brincadeiras em ambientes coletivos, praças, ou até mesmo igrejas. Às vezes as crianças estão num ambiente, entre aspas, controlado, mas é um ambiente coletivo. É um ambiente que tem adulto, que tem adolescente, que tem jovem. E aí, que cuidados devemos ter quando os nossos filhos estão em ambientes coletivos? E eu vou falar também um pouquinho sobre locais de abrigamento, viu? Nós estamos vivendo uma crise no Rio Grande do Sul, vocês sabem, uma enchente que gerou milhares de pessoas em locais de abrigamento. E aí nós temos que ter uma consciência de que é preciso um cuidado especial. Mas esse cuidado ocorre também em situações de normalidade. Porque o que acontece no abrigamento? As famílias estão pernoitando lá. Então, isso acresce muito em risco em situação específica para ser cuidado. Mas essa situação de crianças em grupo, nas ruas, por exemplo, imagina você, é uma situação extremamente importante de ser cuidada. Como assim? Uma criança de 8, 9 ou 10 aninhos, na companhia de adolescentes de 15, 16, sem a supervisão, atenção, sem a supervisão de um adulto. Será que os adolescentes podem cuidar de crianças? Aqui vai a primeira instrução para vocês. Atenção, essa talvez seja a mais relevante das instruções de hoje. Adolescentes ou jovens, atenção, adolescentes ou jovens de 18, 19, 20 anos, não tem assim um número, uma idade, mas jovens ou adolescentes não devem cuidar de crianças sem a supervisão de um adulto responsável. Muita atenção com isso. Infelizmente, é muito comum a ocorrência de abusos quando crianças são cuidadas por jovens ou adolescentes. Entendam, o adolescente, por mais que seja educado, tenha informações, o adolescente é alguém sujeito a muitas variações de humor. O adolescente também é uma pessoa em desenvolvimento. Se você quer saber, até mesmo um jovem de 18 ou 19 anos, legalmente é um adulto, para fins penais, para fins de responsabilidade civil. Ele responde pessoalmente pelos seus atos. Isso é responsabilidade civil. O adolescente não. O que o adolescente fizer, ele responde em parte. Os pais são corresponsáveis, né, pelos atos do adolescente. E aqui surge uma questão importante. Não se deve deixar crianças ou adolescentes menores sob os cuidados de adolescentes ou jovens sem supervisão de um adulto. Porque, veja, o adolescente está sujeito também a diversas atitudes impensáveis. Eles são pessoas em desenvolvimento, é bom lembrar isso, com um agravante. Eles já estão em iniciação sexual. O adolescente de 15, de 16, às vezes já... O menino ou menina, hein? Aliás, é importante deixar claro isso. Quando eu falo adolescente, eu estou falando meninas ou meninos adolescentes. E aqui eu quero desenvolver com você isso. Muita gente pensa assim, eu estou num ambiente controlado. Família. Eu estou em família. Reúne aquela reunião de família, nas férias, ou no aniversário, e aí você deixa lá 15, 20 crianças e adolescentes em um lugar isolado, no quintal da casa, ou numa chácara. Eles vão para um lugar que ninguém está vendo. E aí você deixa lá meninos, primos ou amigos dos primos, crianças e adolescentes, sem supervisão de adulto por horas. Quando não é em um quarto ou em um cômodo, aqui você está numa situação de risco para os menores. Mas é primo. Não importa. É adolescente. Em adolescente você não deve confiar, regra geral. E ele agradece. Os adolescentes agradecem se você não confiar. Por quê? Porque ele pode ter atitudes impensadas, imprevisíveis. E seu porte físico maior, sua maturidade maior, é fácil ele subjugar, ou mais do que subjugar, ele corromper os menores. Entenda, não se trata de dizer que os adolescentes são monstros ou maus, se trata de dizer que eles não são maduros para cuidar de crianças. Nas igrejas, você vê muito encontro de várias famílias em chácaras ou em locais, em hotéis. Os pais e mães, achando que estão num lugar protegido, eles abaixam a guarda e deixam os filhos aos cuidados de quem a igreja indicou. E qual foram os critérios que a igreja usou? Quem de fato vai estar cuidando? Quem está cuidando do seu filho? E aqui não se aplica só à igreja, não. Se aplica a hotéis. Você vai para um hotel e às vezes tem lá aquele grupo de brincadeiras. Os pais deixam os filhos com aqueles cuidadores e acham que esses cuidadores nos hotéis fazenda, por exemplo, que eles vão estar capacitados. Será? É importante você saber a qualificação, a formação e os valores de quem vai estar cuidando do seu filho menor. Esse é o alerta. Então, esse alerta vale por tudo, né? Eu acho que nós podemos falar mais. Segundo alerta aqui para vocês. Crianças não podem ficar sozinhas em ambiente público.
Esse é um alerta importantíssimo. Crianças não devem ficar sozinhas. Não devem, aqui a lei está dizendo, é uma situação de risco. Imagine uma criança de 2 anos andando sozinha na rua. Ela está em situação de risco. É sobre isso que eu estou falando. E nós precisamos entrar num acordo nacional em defesa, pelo menos, da primeira infância. Quando eu falo criança, desde 0 até 11 anos. Mas quando eu falo primeira infância, é de 0 a 6. Pelo menos de 0 a 6, nós devemos fazer uma espécie de acordo de grande aliança nacional pela infância. Criança de 0 a 6 anos não pode estar em situação de risco. Deve ser protegida. E principalmente quando é visível. É no semáforo, é numa via pública, é numa praça. Uma criança de 4, 5 anos sozinha, a autoridade policial, a autoridade assistencial tem que imediatamente intervir. Aquilo é uma situação de grave risco. Então, esse cuidado com a infância é muito importante. E aqui eu quero salientar a vocês que muitos pais descansam, acham que o filho pode ficar andando. Olha que situação. Às vezes o pai não tem consciência, a mãe que cuida da criança não tem consciência dos riscos de uma criança andando sozinha em ambiente público ou ambiente coletivo, como nós estamos tratando aqui. Aqui é a terceira orientação para você. No caso, só finalizando o anterior, no caso dessa família que não cuida, que é negligente, vamos pensar assim, né? Às vezes está descuidada, ela tem que ser orientada, conscientizada, né? Isso é uma ação continuada com ela. É importante a gente não ter a família como alvo apenas de repreensão e culpa, mas também de orientação e de instrução. A terceira diretiva, as meninas, acredite, são as principais vítimas de estupro no Brasil. Não são mulheres, são adolescentes. Meninas. Então nós temos que ter uma ação especial nos ambientes coletivos, onde crianças e adolescentes estejam sendo cuidados ou estejam juntos, né? Nós temos que ter um cuidado especial com as meninas, claro, de todas as idades, mas sabendo que, especialmente as adolescentes, e até 9, 10 aninhos, até os 15, 16, esse é o alvo maior das meninas vítimas de estupro no Brasil. E aqui nós precisamos ter um alvo especial no sentido de orientá-las e no sentido de protegê-las. Orientá-las quando nós damos a elas as informações para elas próprias se protegerem na medida que conseguem. Protegê-las é quando nós somos o escudo. E aqui eu queria falar com você quando nós podemos ser escudo para as crianças. E agora eu quero dar orientação de um lugar muito relevante, que nós precisamos ter muito cuidado, os banheiros. Agora, nós precisamos ser escudo para as crianças e adolescentes. Por quê? Banheiro é lugar de abuso. Banheiro é lugar de abuso. Agora, não se trata só de dar orientação. Por exemplo, crianças não podem ir sozinhas ao banheiro. Aqui eu me refiro aos banheiros públicos, onde tem acesso adulto, jovem. A criança indo sozinha ao banheiro está em risco. Shoppings, igrejas, escolas. Se o banheiro tem acesso de adolescentes, uma criança de 4, de 6, de 8 anos está em risco, se estiver sozinha lá. Então, o banheiro tem que ser um local onde a criança receba orientação, para que ela saiba se conduzir. Não vai no banheiro sozinha. Tia, ela vai na companhia de alguém. Ou o pai, a mãe. E, ao mesmo tempo, o pai e a mãe vai com o filho. E aí, você é escudo. É importante ter essa noção básica, não é? De que os banheiros precisam de uma supervisão. Uma forma da gente cuidar disso é deixar alguém supervisionando o banheiro. Põe alguém na porta do banheiro, porque ali você vai ter uma segurança. Não precisa nem estar dentro do banheiro. Especialmente dependendo da arquitetura, né? Quando o banheiro não tem porta e você ouve que as pessoas conversam lá dentro, entrou uma criança, você está ali. É muito dificilmente alguém vai fazer alguma coisa com alguém supervisionando o banheiro, né, gente? E eu queria aqui, é claro, nós poderíamos depois trabalhar as instruções para as crianças. Como instruí-las para que elas possam se proteger. Isso era numa outra aula nós faremos isso. E por fim, eu queria falar sobre os cuidados com celulares, notebooks, o acesso da criança às redes sociais. Eu queria que você entendesse que as redes sociais, elas trazem de tudo. E elas doutrinam, viu? As redes sociais doutrinam as crianças. Se uma criança ficar assistindo um youtuber que tem um estilo, uma forma de falar, que tem os assuntos que ele traz, aquilo vai inundar a mente da criança e torná-la refém quase daquele conteúdo, porque ela gosta, chamou a atenção, pelo estilo, ela acaba até se comportando igual ao youtuber. Ela vai falar as palavras desse youtuber. Perceba a importância, a relevância de você estar atento quem está fazendo a cabeça das crianças e adolescentes que você cuida. Aqui eu estou falando tanto com pais, com mães, professores, com cuidadores, ou você que se interessa pelos seus sobrinhos, tios. Então, é muito importante nós sabermos quem são esses influencers, quais são os seus valores, quais são as suas orientações,
Porque nós damos muitas orientações por meios subterfúgios, né? Você pode usar uma piada, você pode usar um comentário, e aí é importante que a criança esteja protegida. Por isso, não se aconselha dar celular a crianças. Isso mesmo. Antes dos 12 anos, não se deve dar celular. A menos que seja um celular só de joguinhos. Um celular que não dê acesso às redes sociais. Na verdade, ao WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é seríssimo a criança que tem acesso ao WhatsApp. Por quê? Porque qualquer pessoa pode mandar para ela mensagens. E você não tem como bloquear. Então, eu diria que é muito importante agora nós termos essa visão de que a criança não pode ter celular. Se tiver que usar celular, usa do pai e da mãe. Na companhia do pai e da mãe, atenção. Muitos pais e mães dão o celular, o menino vai para longe. E ele acessa tudo pelo celular do pai e da mãe. Então, é um perigo. Você não dá celular para a criança, mas você deixa o seu e a criança usa sozinha. Outra saída é você colocar ferramentas de controle, aplicativos de controle. Ok, mas cuidado. Esses aplicativos nem sempre são garantidos. Além do que, dou um alerta a vocês. Muitos pais não dão celular para os filhos, crianças, ok? Todavia, esses jovens, essas crianças, têm acesso depois ao celular dos amigos, que não tem controle nenhum, muitas vezes. Percebeu? E aqui está o problema. É o ambiente entre criança e adolescente, sem controle de adulto, onde eles acessam livremente as redes sociais. Muita atenção com isso. Muita atenção com isso. O ideal mesmo, principalmente na área de infância, é que as crianças fiquem num cômodo ao acesso e os pais ouvindo o que eles estão falando e conversando. Quando se trata de redes sociais, me refiro a isso. Então, se você está numa sala, deixa seu filho num canto, ele com o áudio do celular, e ele fica acessando e você fica lá ouvindo. Ele acessa, você dá uma liberdade e você fica acompanhando. É muito importante isso. São alertas básicos, eu queria trazer para você essas orientações e que nós vamos nos ver em breve falando sobre novas instruções. É isso que nós fazemos aqui, dar instruções a quem cuida de criança e adolescente. Um abraço a todos.